O meu nome é Gustavo Guanabara e eu vim aqui para responder mais uma dúvida que é muito constante na área de tecnologia. O meu objetivo aqui é sempre responder as perguntas de maneira mais simples e objetiva possível, evitando muitos termos técnicos. E se você chegou aqui diretamente nesse vídeo, saiba que ele faz parte de uma série de vídeos onde eu respondo a várias perguntas. Caso você queira ter acesso a todas elas, basta você clicar aqui ou acessar diretamente nosso canal no YouTube. E a pergunta que eu vim aqui hoje responder é a seguinte: por que eu preciso de um domínio? Você pode ter ouvido alguém falar ou alguém te recomendou, compra um domínio para sua empresa, para o seu negócio, você que é profissional liberal, você que é uma pessoa comum, compra um domínio. E você pode estar na dúvida, mas para que eu preciso dele? Para te ajudar nessa decisão, eu criei alguns exemplos que podem ilustrar alguma situação em que a sua necessidade se encaixe. O primeiro caso que eu separei é o mais comum de todos, é o caso de uma empresa. O exemplo que eu criei aqui foi o da Viajatrip. Imagina que a Viajatrip é uma empresa fictícia que eu criei aqui, que faz planos de viagem para venda pessoal e venda na internet. Para que a Viajatrip precisaria de um domínio? Ela precisaria exatamente para reservar esse nome e colocá-lo na internet. Então, o site dela poderia ficar, como eu vou colocar aqui embaixo, www.viajatrip.com.br. Outra coisa que o domínio vai ser muito útil é no atendimento ao cliente, por exemplo. Vamos imaginar que a Viajatrip tenha um funcionário chamado Carlos. E o Carlos troca e-mail constantemente, envia e recebe e-mail de clientes, avisa as próximas viagens dos seus clientes. O Carlos vai utilizar o Gmail dele? O Carlos pode ter um e-mail como carlos@viajatrip.com.br. Fica muito mais profissional. Por exemplo, vamos imaginar que a Viajatrip comece a vender passagens pela internet. Então, ela pode criar o subdomínio, por exemplo, loja.viajatrip.com.br. O site principal, aqui no www, mostraria os serviços, as funcionalidades, as lojas físicas, e o site loja.viajatrip.com.br venderia passagens online. É uma outra possibilidade. Então, para a empresa, a compra de domínios é extremamente importante. O segundo caso que eu reservei aqui é o caso, por exemplo, de um produto. Vamos imaginar que uma empresa venda um determinado sapato. Eles estão lançando uma coleção nova de sapatos, que é o sapato Ultra Comfort. Agora vamos imaginar que esse sapato é vendido por uma empresa chamada Sapatelo. Para o site da Sapatelo, ele já tem um domínio, que é o www.sapatelo.com.br, por exemplo. Eles podem, por exemplo, criar uma pasta dentro desse domínio e o site ficaria como www.sapatelo.com.br/linha Ultra Comfort. Só que por uma questão de praticidade, uma questão de marketing, o ideal seria eles terem um domínio específico para isso, como, por exemplo, www.sapatoconforto.com.br. Fica muito mais fácil de divulgar, fica mais fácil para qualquer cliente acessar esse tipo de informação e isso facilita bastante o marketing. A qualquer momento, o cliente da Sapatelo pode usar esse domínio que é muito mais fácil de digitar e, na prática, o que pode acontecer é um redirecionamento de um domínio para outro. E você vê esse tipo de domínios extras sendo utilizados constantemente hoje em dia no mercado. Então, o uso de domínios para produtos é uma coisa muito útil também. O terceiro caso que eu separei aqui é o caso de algum profissional liberal, como, por exemplo, o meu amigo Lucas. O Lucas é um profissional de design. Ele não trabalha em nenhum tipo de empresa, mas ele pode reservar o domínio dele. Por exemplo, ele pode reservar o lucasdesigner.art.br. Você percebe aí que ele não utilizou o .com.br, mas poderia utilizar. Só que existem outras extensões de domínio, como por exemplo o .art. E já que ele trabalha com a área artística, ele pode reservar esse domínio. Nada impede também que o Lucas reserve os dois, lucasdesigner.com.br, lucasdesigner.art.br. Uma mesma pessoa pode ter vários domínios. E no que isso facilitaria o Lucas? Isso geraria uma sensação de profissionalismo muito maior. Por exemplo, se você quiser entrar em contato com o Lucas, você pode mandar um e-mail, por exemplo, para falecom@lucasdesign.art.br. Percebe que o profissionalismo aqui fica bem melhor? Então, o uso para profissionais liberais também é um ótimo negócio. O quarto e último caso que eu resolvi aqui é o menos popular, mas você pode sim reservar um domínio para uma pessoa física. Por exemplo, meu amigo Hugo Moreira. O Hugo Moreira pode, por exemplo, disponibilizar no site dele, as poesias que ele mais escreve. Ele pode reservar lá, hugomoreira.com.br. Mas o domínio não obriga necessariamente a ter um site. O Hugo Moreira pode ter simplesmente o domínio dele e ter um e-mail, por exemplo, contato@hugomoreira.com.br. Esse e-mail ele pode colocar, por exemplo, no cartão de visitas ou informar sempre que necessário. Se ele quiser, ele também pode ter os dois, o site, um e-mail, uma loja online. Sendo assim, pessoas comuns, pessoas físicas, podem sim ter o seu próprio domínio. Mas independente de qualquer caso que eu criei aqui, muita gente tem uma dúvida constante. Por que eu não uso mídias sociais para isso? É muito comum hoje em dia você ter empresas, produtos, pessoas, profissionais liberais utilizando redes sociais online para divulgar o seu produto, serviço ou qualquer coisa que seja. Então ele utiliza, Instagram, Twitter, Facebook, e isso está se tornando bastante constante. Então, por exemplo, se você quiser hoje em dia colocar sua empresa apenas utilizando uma dessas redes sociais como ferramenta de mídia, você pode.
Então você teria, por exemplo, instagram.com/seunegócio, facebook.com/seunegócio ou twitter.com/seunegócio. E dessa maneira você não precisaria comprar um domínio. Muita gente pensa que essa praticidade é uma grande vantagem e que você não precisa ter um domínio próprio, principalmente empresas e profissionais liberais. Só que eu quero lembrar você do seguinte: você lembra que antigamente tinha esse cara aqui? Lembra do Orkut? E a empresa que tinha o orkut.com/seunegócio? O que aconteceu com ela quando o Orkut simplesmente acabou? Acontece que esse link parou de existir. E todas as campanhas de marketing que eu fiz? E todos os meus cartões de visitas que eu passei para os meus clientes? E todos os anúncios no jornal que eu porventura tenha feito? Tudo isso foi perdido. E o seu cliente não tem mais como achar sua empresa dentro dessa rede social. É importante que eu deixe claro que é o seguinte: a sua empresa tem que utilizar redes sociais. É muito importante, principalmente para o relacionamento entre pessoas ou marcas e clientes. O ponto que eu quero abordar aqui é o seguinte: a maneira mais segura de manter a presença sempre da sua empresa, do seu negócio ou do seu serviço que você presta é mantendo um domínio. A solução que eu sempre recomendo para as pessoas é a seguinte: mantenha um domínio, crie seu site, reserve, por exemplo, o www.seunegócio.com.br, que é exatamente o que tem lá no finalzinho de cada um desses endereços, e de dentro do seu site você cria a relação, a ligação que você precisa para todas as suas redes sociais. E é claro que reservando esse domínio, você também tem acesso a e-mail com backup e tudo mais, dependendo do plano de hospedagem que você assine. Assim, você não fica refém de um determinado serviço online ou de uma rede social. Reservar o seu próprio domínio ou da sua empresa é algo muito importante e valioso. Para fazer isso, basta que você entre em contato com a Hostnet, que oferece os dois serviços, o registro de domínio e a hospedagem de sites. Dessa maneira, você garante que a sua empresa vai continuar online e que todas as suas campanhas de marketing e divulgação da sua marca vão persistir para sempre. Lembrando apenas que o domínio deve ser renovado anualmente e o plano de hospedagem geralmente é pago mensalmente. Para ter mais informações sobre qualquer um desses serviços que eu acabei de citar, basta você acessar esse site que está aparecendo aqui embaixo, www.hostnet.com.br. Lá, você vai na guia de produtos e tenha todas as informações que precisar. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe nas redes sociais, mostre para seus amigos que estão com dúvida em um determinado termo e visite a nossa playlist no canal, onde você encontra esse e muitos outros vídeos com outras dúvidas.